Eles não admitiam, em hipótese alguma, a presença ou a existência de Jesus, principalmente como sendo o Messias. Sadoc, obviamente, se coloca muito decepcionado, critica muito o caminho, né? O caminho era o nome foi o nome que eles deram para as primeiras reuniões, onde eles se reuniam e para falar o Evangelho e ajudar as pessoas. Se chamava Caminho, era a casa do caminho, né? E diz que, infelizmente, não vai poder ficar com ele. Ele vai ter que se tratar, não tem como, ele está maluco, está doido, né? E o que acontece é que Saulo sabia que aquelas pessoas que estavam na casa de Sadoc estavam ali por um motivo. Elas vieram para falar na sinagoga, algum tema importante que eles tinham. E como Saulo era a autoridade, apesar de Sadoc não deixar, ele falou: eu vou falar também, eu quero falar. E pede a palavra na sinagoga. O que vocês podem ver aí. Quando ele pede a palavra na sinagoga e fala do Messias, o clima fica muito quente. Bom, ele é escorraçado, literalmente, a tapas, e isso para ele é de novo um grande choque, porque ele era aplaudido nas sinagogas. Ele era uma alta, de repente ele é escorraçado de uma sinagoga, chamado de traidor. Quando ele conta isso para Ananias, Ananias se surpreende com isso. Ele fala: eu era esperado. Inclusive Ananias tinha aconselhado ele a não fazer isso. E ele falou: não, se eu vi Jesus, eu tenho a obrigação, porque o perfil do Saulo era esse. Ele era duro, ele era sério. Não, se Jesus me falou que agora eu tenho que falar o nome dele, eu vou falar. Apesar de Ananias ter falado para ele que era melhor ele esperar um pouquinho. Bom, Ananias recomenda que ele dê um tempo. Ele compreendeu que, veja bem, ele tinha acabado de encontrar Jesus, tinha passado uma semana ainda. E o que ele faz? Ele compreende a recomendação de Ananias e procura o deserto. Nas primeiras horas da manhã, saiu pelas portas de Damasco e foi a pé pelo deserto. Ele lembra de Gamaliel. Gamaliel lembra que foi o mestre dele no judaísmo. Ele sempre coloca uma pessoa para ensinar para outra, e Gamaliel foi o mestre de Saulo. Então ele foi à cidade de Palmira, onde ele sabia que Gamaliel estava morando. É a cidade à beira do deserto, onde o antigo mestre morava. Saulo foi ao encontro de Gamaliel, abraçou, se conversaram e contou para ele o que aconteceu, o episódio de encontro com Jesus Cristo. E Gamaliel, emocionado, disse: Saulo, esta visão não foi benéfica apenas para você, mas bastará para que congregues toda a tua vida no esforço de compreender e divulgar o Evangelho de Jesus. Embora aliviado com as palavras do mestre, Saulo disse que continuava confuso em relação a como iria viver dali para frente. Confessou, diante da impossibilidade de continuar sendo doutor da lei e diante das naturais necessidades da vida, não saberia como prover subsistência, uma vez que os próprios amigos se afastavam dele. Esse era outro problema, né? Fora a conversão dele, ele pensou: bom, e agora? Como é que eu vou viver? Né? Eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais nada, né? Tudo que ele tinha ficou para trás. Então era uma preocupação importante. Bom, em 3 dias, Saulo foi embora, despediu-se de Gamaliel e partiu para o deserto. Após um dia inteiro de caminhada, encontrou um jovem casal, Áquila e Prisca. Os 2 operários da pequena oficina o receberam. Saulo reconheceu neles de relance as nobres qualidades espirituais. Veja bem, ele saiu da casa de Gamaliel e ele já estava certo de que ele tinha que passar pelo deserto um tempo, né? A gente sabe, pelas lições de André Luiz, por exemplo, que a mudança de direção da nossa vida, isso é uma coisa muito importante. A gente pode dar a qualquer momento. Se você acha que você está no caminho errado, você tem um pensamento errado, você quer fazer uma mudança, você pode fazer isso assim, agora, aqui, imediatamente. Agora, o caminho que você tem que percorrer, esse daí não tem jeito. Leva um tempo. Agora eu não vou fazer mais isso, eu vou fazer diferente. Ótimo, pode fazer.
Você pode mudar seu pensamento imediatamente, para o bem ou para o mal. Agora tem um caminho a percorrer. Né? E foi isso que ele sabia que tinha que acontecer. E esse caminho, no caso deles, ele achou melhor ir para o deserto, porque era um lugar onde ele poderia refletir, sem ficar tendo contato com outras pessoas, com a sociedade. E ele encontra esse casal, porque também não dá para morar em lugar nenhum, ele tem que encontrar algum lugar para se estabelecer. E ele pede para ficar, e eles aceitam. E após o primeiro dia de trabalho, eles retiram-se para fazer uma leitura. Eles começam a consultar alguns pergaminhos. E Paulo, ele acabou de chegar, ele se aproxima e percebe que o casal observa constrangido que ele está se aproximando. E que ele ouve eles falarem o nome de Jesus. Saulo até agora não tinha falado nada, não contou história, nada. E eles Saulo ouve que eles estão falando em nome de Jesus e pergunta se a leitura que eles estavam fazendo era do Evangelho. O Áquila diz que sim. E eles começam a conversar sobre o assunto muito alegremente. Em seguida, Saulo pergunta para ele por que eles estavam morando no deserto. Porque é um lugar onde só vai pessoas que não querem viver na sociedade. E ouviu do companheiro que o motivo fora a perseguição dos simpatizantes do caminho, movido por um impiedoso Saulo de Tarso. Ele está falando com ele. Veja bem, todos os contatos que ele tem são muito fortes para ele. Então ele está lá, achando pessoas maravilhosas que acolhem em sua casa, falam de Jesus e estão lá fugidas de um Saulo de Tarso. E ele fala para eles que Saulo é ele. Né? E aí conta o que aconteceu. E como Prisca e Áquila já estavam envolvidos com o Evangelho, o aceitam. Fala, tudo bem. Se você é um homem bom, se você quer melhorar, você pode ficar na nossa casa, não tem problema nenhum. Veja bem, aqui as mudanças são muitas. Todos aqueles com quem ele viveu, cresceu, que o aplaudiam, que o veneravam, que chamavam de doutor, não podem mais ver, escorraçam ele. Já os simples, já os que tinham Jesus no coração, não interessa que ele foi o perseguidor que fez eles mudarem de cidade, porque senão eles iam ser mortos. Está lá na casa deles e eles falam, tudo bem. Não só te perdoo, como pode ficar aqui o tempo que você quiser. E ele fica 3 anos no deserto. Você vê que uma coisa aconteceu numa semana. Não, tudo bem, você pode ficar aí 1 dia, 2, não. 3 anos, né? Tá mais de 1000 dias. Depois Saulo, depois de passado um tempo, Saulo reconhece que tinha que continuar atrás. Ele já estava pronto para isso, para falar em Jesus, falar do Messias. E ele sente a solidão, mas reconhece forças invisíveis que o sustentavam. Tinha a impressão de ouvir uma voz carinhosa e sábia. Que sem perceber, desde que se desligara da companhia de Áquila e Prisca, Estevão, sob a direção de Jesus, conservar-se-ia ao seu lado como companheiro até o fim dos dias dele aqui na terra. Veja bem, Estevão, que foi apedrejado até a morte por uma sentença dada pelo Saulo, é agora o seu guia espiritual. É ele que vai estar com ele. E ele fica ouvindo umas coisas de fundo. Já é Saulo que está, já é Estevão que está com ele. E aí ele resolve procurar, quando ele sai da casa, sai do deserto, ele procurando as cidades, ele vai para a sinagoga de Damasco. Foi até a tribuna e falou em caráter sagrado da lei de Moisés para terminar falando de Jesus. O que acontece? Problema. Só que dessa vez foi mais sério. Né? Quando ele falou em Damasco, numa sinagoga grande, de novo, sobre Jesus, foi expedido um mandato de prisão para ele. E ele só foi expedido um mandato de prisão porque teve intervenção, porque eles queriam, na verdade, era apedrejá-lo. Ele sai da sinagoga e vai para a casa de Ananias, em Damasco.
e conta o que aconteceu. E Ananias aconselha ele a ir embora. Porque o que ele fala? Como eles estão falando em prisão, o primeiro lugar que eles vão procurar você é na minha casa. Se você ficar aqui, você vai ser preso. E ele reluta, ele fala, não, mas eu tenho que falar em nome de Jesus. E aí é uma coisa interessante. Você não pode ser assim tão radical. Ananias fala, se você quer falar em nome de Jesus, você vai ser preso. Você vai falar o que lá? Se você quer difundir o cristianismo, o evangelho, você obrigatoriamente tem que estar livre. Eu aconselho você que você saia da cidade. E é assim que ele sai, por isso que ele está nesse cesto aí, colocam ele nesse cesto. Cidades, Damasco, Jerusalém, as grandes cidades, elas eram cercadas, né? E, então eles colocam ele de noite, né, tarde da noite, nesse cestinho, e ele foge da cidade. Então veja bem, ele é agora, além de apedrejar, também um fugitivo. Ele pula muro, ele foge na calada da noite, como um bandido, um ladrão, alguém que deve alguma coisa, ao passo que ele não deve nada. Bom, de fato os guardas foram até a casa de Ananias e não encontraram Saulo lá dentro. Quando Saulo vai embora, ele vai levando consigo algumas coisas só e um evangelho que Gamaliel deu para ele. Ele não tem mais nada com ele não tem dinheiro, ele só tem algumas coisinhas. Ele agora é uma pessoa muito pobre. E para onde que ele vai quando ele sai de Damasco? Ele vai para Jerusalém, porque agora ele está disposto a falar do evangelho. Então, ele saiu de Damasco, que era uma cidade menor, e vai logo para onde? Para Jerusalém. A viagem a pé demorou vários dias, e Saulo chegou extenuado, faminto e adoentado. Resolveu então se dirigir à casa do caminho. Veja bem, casa do caminho é onde ele foi lá, pegou Estevão e levou para apedrejamento. Ele chega na casa do caminho, bate na porta, o rapaz vem atender ele. Quem é o senhor? Eu sou Saulo. Mas agora eu vim falar em nome de Jesus. A pessoa que atendeu a porta não entende direito. Fala, Saulo, em nome de Jesus? Tem alguma coisa errada aqui. Mas vai falar para Pedro. E a notícia cai como uma bomba. Estava lá Pedro, João, Filipe e Tiago. As opiniões se dividiram em receber ou não o doutor da lei. Pedro, no entanto, argumentou com tanta sabedoria que resolveram deixá-lo entrar. Porque eles estavam na dúvida, será que é alguma emboscada, alguma coisa armada para prender a gente de novo? E Pedro fala, não, vamos recebê-lo. Bom, eles acomodam ele devidamente lá na sala e Saulo conta o episódio de Damasco. Pedro já não tem dúvidas, porém sentiu-se ainda mais seguro quando Saulo lhe apresentou o evangelho que Gamaliel lhe havia lhe dado, ou seja, ele estava falando a verdade, ele estava com o evangelho na mão. Bom, ele estava muito abatido e Pedro fala, bom, a primeira coisa que você vai fazer é descansar. A casa do caminho tinha vários quartos que eles atendiam as pessoas. E Pedro se emociona com o pedido